Vamos falar de fé, mas não daquela fé que você já ouviu falar ou até já praticou. Ih, tá chovendo. Que é aquela que começa com: eu tenho fé que eu vou conseguir aquele carro. Eu tenho fé que vou conseguir aquele emprego. Eu tenho fé que vou conseguir viajar para vários lugares, para vários países. Eu tenho fé que vou conseguir passar naquele curso, naquela faculdade. É um monte de eu tenho fé, que começa com eu tenho fé e termina com algo dos nossos próprios desejos. É um monte de eu tenho fé que são das nossas próprias vontades. Eu me chamo Ione e nesse vídeo eu vou falar de como a fé ela é manifestada e das formas equivocadas de dizer que tem fé. Bora para a mensagem? Em Hebreus 11:1, ele traz um conceito do que de fato é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu trouxe aqui alguns tópicos. Vamos dividir Hebreus 11:1 em tópicos. A fé é o firme fundamento. Quem é o firme fundamento? É Jesus? É Jesus? Logo, tudo que não tiver nesse firme fundamento que é Jesus, não é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar é um verbo, é uma ação. Logo, a fé também ela é manifestada na ação. Então, tudo que for, né, tudo que não tiver firmado nesse fundamento, tudo que não tiver nesse firme fundamento, não é fé. Porque a fé ela tá ligada a propósito, ela tá ligada à palavra, né? Ela tá ligada a Jesus. Ela tá ligada à ação de esperar, né, em Jesus, na palavra, no propósito dele. E essa ação aí que é verbo, né? Se a gente for parar para pensar, verbo, Jesus é o verbo, né? Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva. Logo, a gente tem que esperar, a gente tem que agir baseado nesse verbo, nessa palavra viva que é Jesus. Então, a gente tem que viver com base na palavra, não nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, né? Dizendo que tem fé, que vai conseguir tal coisa que é do seu próprio desejo. Porque se a gente for parar para pensar, até aquelas pessoas que elas não são cristãs, elas desejam coisas, às vezes as mesmas coisas que nós desejamos, e elas conseguem aquilo. Então, como eu posso dizer que é fé? Se eu desejo algo que uma pessoa também deseja, mas ela não é cristã, e aí essa pessoa consegue, não posso dizer que isso é fé. Vamos passar aqui. Tá. Então é isso. Se não estiver alinhado com o propósito de Deus, não é fé, porque a fé vem de Deus. Mas e a continuação? A prova das coisas que não se veem, né? É o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que a prova das coisas que não se veem? Porque faz parte da promessa de Deus, faz parte de uma promessa. Fé também está ligada à promessa. Fé está ligada ao firme fundamento, à ação e agora à promessa das coisas que não se veem. Está ligada à promessa também. Se a gente for pegar o exemplo de Abraão, quando Deus falou para ele, né, sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para o lugar que ele iria mostrar para ele. Abraão foi mesmo, sem questionar, ele obedeceu. Porque fé também é obediência. Fé é obediência. Ele foi, mesmo sem saber para onde é que Deus iria levar ele, mesmo sem ver. Ele obedeceu mesmo sem ver, porque tinha uma promessa ali para a vida dele. Logo, fé, ela é manifestada na ação. Ele foi, né? Ele saiu do meio da terra dele, por causa de uma promessa de Deus ali que tinha sobre a vida dele. E obediência, fé, ela é obediência, né? Também. Então, vamos pegar outro exemplo, né? Você crê que Jesus, ele morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar, né, para nos salvar, tudo isso com propósito de salvação, para nos
reconciliar com Deus Pai, né? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê, mas como você pode crer nisso se você não viu? Você não viu Jesus morrer? Você não viu Jesus ressuscitar ao terceiro dia? Você não viu nada disso. Mas como você pode crer se você não viu? Você não viu, mas você ouviu. Isso é incrível porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Caraca, isso é incrível. Você ouviu falar da palavra de Deus e você creu. Você creu. Você não viu nada disso, mas você ouviu. Isso tá até em Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá em Romanos. Isto é, portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Olha como isso é incrível. Não vem dos nossos próprios desejos, não, tá? Vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir o firme fundamento, vem pelo agir, né? Pela promessa de Deus. Vamos continuar aqui. Também, ó, Romanos 10, 8, 9. Olha como a fé está ligada à promessa. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você não viu nada disso, mas você ouviu falar e você mesmo assim crê. Isso é fé. Isso mostra que você tem fé. Você crê em Jesus sem ter visto, né? Mas você ouviu. Romanos 8, 25 também traz pra gente aqui, ó. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Se a gente, por exemplo, eu quero um carro, é um desejo meu. Mas eu já vi um carro, já vi o carro que eu quero. Eu já vi. Como eu posso dizer que isso é fé se eu já vi? Se fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu já vi as coisas que eu quero, as minhas vontades, os meus desejos. Como posso dizer que isso é fé se eu já vi? Caraca! 2 Coríntios também, né? Ele diz aqui, porque andamos por fé e não por vista, né? Logo, quem espera por aquilo que tá vendo? Você espera por aquilo que já viu? Nossa, meu pai do céu, isso daqui é muito incrível. É bom você pegar esses versículos que eu tô trazendo aqui, toda essa palavra, e ler, assim, todo o contexto dela para ficar mais claro. Agora, vamos continuar Hebreus, pra gente ver que traz vários exemplos de fé, né? A continuação de Hebreus 11, 2. Ora, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé, é a continuação. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui vou pular para o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha outro exemplo aí de Noé, que construiu uma arca. Deus falou para ele, né, que sobre o dilúvio, a respeito do dilúvio, ele ainda não tinha visto o dilúvio, mas ele obedeceu ali, ele creu ali na palavra de Deus, ele creu ali que tinha essa promessa de Deus. Ele obedeceu, ele não questionou, ele só construiu, ele agiu. Olha aí o verbo, olha aí a ação. Ele agiu, ele obedeceu, né? Pela fé, o 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha aqui. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele continuou, sabe, caminhando, toda ali a descendência dele, a linhagem dele,
depois, né, Isaac, Jacó, continuaram caminhando, andando na fé, porque fé é promessa. Aqui também o 11, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Caraca. Então fé é essa ação, né, da gente caminhar esperando por algo que a gente ainda não viu, caminhar no propósito de Deus, numa promessa de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas. Aqui, vamos continuar agora, que eu separei em tópicos aqui. Que o maior exemplo de fé, né, aqui é Jesus. Tem todos esses exemplos, mas é Jesus. Que Hebreus, né, 12, 2, ele vai dizer quem é a fé, né? Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então, tem um exemplo maior de fé que não seja Jesus? Não, é Jesus o maior exemplo. Olha aqui, Hebreus 12, né? 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nossa, não tem exemplo maior que Jesus sobre fé, não, gente. Então é isso, a fé, ela tá ligada à promessa, à obediência e à ação e à obra de Deus. A obra também a gente tem que lembrar que a gente precisa, né, praticar a fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Isso também tá na palavra, tá lá em Tiago 2,14, que mostra que a fé sem obra, ela está morta. Deixa eu ver aqui, se eu acho rapidinho. Tiago 2,14. 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? Então, a gente precisa caminhar, né, pelo propósito de Deus. A gente precisa manifestar o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente precisa agir conforme a palavra, né? A gente precisa agir firmado, né, nesse firme fundamento. A gente precisa estar firmado em Jesus. A gente precisa ser praticantes da fé. A gente precisa, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, de nada adiantaria, né, da fé sem obras, porque ela não pode, a fé sem obras, como diz essa palavra aqui, né, porventura a fé pode salvá-lo? A gente precisa de obras. E, deixa eu ver, a gente precisa agir conforme a palavra, manifestando o propósito dele, que foi o que eu acabei de falar. Enfim, gente, a fé, ela tá ligada, logo a gente já sabe que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente precisa agir, né? A gente precisa agir pelo propósito de Deus, agir nesse firme fundamento e por uma promessa, né? Alinhado ao propósito vivo de Deus. E a gente precisa obedecer também tudo isso. Fé, firme fundamento, Jesus, ação, obediência e promessa. Foi muito bom trazer aqui esse conteúdo sobre a fé, porque é incrível e foi muito bom aqui falar sobre isso. Eu vou fazer mais isso antes de ir para o estágio agora, trazer mais conteúdos como esse. Obrigada por você que chegou até aqui, né, que acompanhou todo o vídeo. Eu te peço que compartilhe, que curta, se você gostou, que se inscreva também no canal. E muito obrigada. Até a próxima mensagem.